O que faz um clube de futebol ter uma boa ou uma péssima temporada? É isso que a gente vai debater aqui nesse vídeo, tem muita coisa para a gente colocar em pauta. E se você está chegando agora, eu sou o Brendo e aqui a gente traz a verdade do jogo, sem enrolação, sem mentira, com opinião sincera e verdadeira. Então já sabe, né? Compartilhe esse vídeo, deixe a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem no mundo da bola. Esse é um tema muito delicado, onde muitos torcedores apaixonados por futebol sempre se perguntam: por que que o meu time não foi muito bem essa temporada? Por que que o meu time está brigando lá na zona de rebaixamento? Por que que o meu time não ganhou títulos essa temporada? E tudo começa fora de campo. Tudo começa na gestão de futebol. E se você parar para pensar, é literalmente, né, como se fosse uma pirâmide. Presidente, gestores de futebol, treinador, comissão técnica, tudo está interligado. E se uma peça desse quebra-cabeça está desconexo com os objetivos do clube, a temporada não rende. A gente está falando de clubes na temporada de 2025, como Santos, Internacional, São Paulo, clubes tradicionalíssimos, mas que não conseguiram bons resultados, que não conseguiram trazer alegrias para os seus torcedores e principalmente que estão na beira do abismo. Mas para isso existe uma explicação: gestão de pessoas, gestão de futebol, gestão de inteligência. E aí você provavelmente ouviu muito aquilo: ah, mas é porque Flamengo e Palmeiras fizeram uma boa temporada porque tem dinheiro para investir. Sim, é verdade, você ter caixa para investir, para contratar jogadores é um grande diferencial, mas não significa tudo. E na temporada de 2025 nós temos clubes de exemplo que fizeram uma excelente gestão gastando pouco. Primeiramente, dar parabéns ao Mirassol pela excelente temporada do Mirassol. Já falei aqui em outros vídeos, foi um trabalho muito bem feito, muito construído. Paulinho, na função de executivo de futebol, fez um trabalho com maestria. Mas o que chama atenção, além, claro, de o Mirassol ter confirmado nesta terça-feira a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, é o quanto que o Mirassol investiu na temporada de 2025. E isso se chama ir ao mercado de futebol com inteligência, fazer contratações com inteligências, ter um departamento que estude essas contratações e que vá suprir as necessidades da equipe. Eu tô aqui com uma matéria aberta, matéria publicada em setembro, do site Poder 360, e aqui eu tenho uma tabela do valor que os clubes gastaram com contratações em 2025. O primeiro lugar fica com o Botafogo do Rio de Janeiro, 716 milhões gastos em transferências. E aí, torcedor, como que você avalia a temporada do Botafogo? Valeu a pena gastar todo esse dinheiro? Em segundo lugar, Palmeiras, com 713 milhões gastos. É bem verdade que o Palmeiras bateu na trave na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim poderia ter entregado mais e imagino que faltou talvez um pouco mais de elenco, principalmente para o Palmeiras chegar ali no Brasileiro, né? Ter mais opções ali no banco de reserva. E o Flamengo, 309 milhões. Menos da metade que Botafogo e Palmeiras. E o Flamengo conquistou a Libertadores e praticamente vai liquidar o Campeonato Brasileiro também. Então, só na ponta da tabela aqui, a gente já vê que gastar mais não significa ter sucesso. Aí tem aqui a classificação dos outros clubes. O que chama a atenção aqui, por exemplo, o Santos aparece em oitavo lugar, 142 milhões gastos. Quando a gente olha para o Internacional, 83 milhões gastos. Quando a gente olha ali para Fortaleza, 47,7 milhões gastos. Agora tem um detalhe aqui que chama a atenção. Mirassol, 6 milhões e meio. Menos de 7 milhões. E o Mirassol, de 18º aqui em valor gasto com transferências,
Na tabela do Brasileirão, ele está em quarto, carimbou a vaga para a fase de grupos da Libertadores. Viu só como não é só dinheiro? Você tem que saber usar o dinheiro e ter uma gestão eficiente de futebol. E para isso você precisa ter executivos que façam isso com maestria. Paulinho no Mirassol, Marcos Braz no Clube do Remo, que garantiu o acesso à primeira divisão. A gente tem o Fabinho Soldado, que na temporada exclusiva de 2024, principalmente no segundo semestre, fez um excelente trabalho pela equipe do Corinthians, dentre outros executivos que temos aí no nosso futebol. Fazem o trabalho com contratações pontuais, com estudos. Quando a gente fala, por exemplo, do Corinthians, que eu acabei de citar, o Corinthians ele tinha um departamento de futebol que se acabou, né, que era o Cifute, que analisava jogadores, fazia contratações, revelava bons jogadores, e o Corinthians vem perdendo muito isso. Hoje eu vi uma notícia do Giovani, que era atleta do Corinthians, não foi aproveitado, saiu de graça, foi pro Hellas Verona da Itália, tá jogando muita bola e tem clubes já de olho como o Napoli querendo pagar uma nota pelo jogador. E aí, como que explica isso? Falta de gestão, falta de olhar clínico, falta de departamento para olhar e falar: esse cara vai render, dá oportunidade, esse cara vai ser um grande ativo para o clube. Mas em grandes clubes, em clubes tradicionais, está faltando profissionalismo. Essa é a palavra. Trazer profissionais focados, profissionais que queiram trazer resultados para o clube e profissionais capacitados. Tem que acabar com o coleguismo, acabar com o nome, acabar com o passado fica no passado. Hoje o mundo está se inventando a cada dia, então você precisa acompanhar o que é de novo, você precisa estar um passo à frente. E isso está faltando muito em clubes tradicionais. Quando a gente olha para o Internacional, me desculpa, mas vem de um desastre, né? Demite o seu treinador, faltando 2 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, ou seja, a receita para o rebaixamento. E o que torna essa receita perfeita é você trazer o Abel Braga, que é, poxa, um ídolo do clube, incontestável, é verdade, fez história no Internacional, campeão mundial. Mas a coletiva de apresentação do Abel Braga, ela é muito infeliz. Parece que o Abel Braga estava em casa, desligado, congelando, tiraram o Abel Braga do congelador e ele acordou e fez uma fala totalmente desconexa com o mundo atual. O mundo mudou muito, evoluiu e acredito que para melhor, né? Antigamente atitudes como essa eram vistas como normais, principalmente no meio da mídia, né? Televisão, rádio, enfim. Então sim, foi uma fala infeliz. O Abel Braga se retratou, mas olha só que ponto o Internacional chegou, de trazer um ídolo do clube que talvez não seria a melhor opção para o momento. O Abel Braga pode salvar o Inter? Pode sim, é possível, mas não adianta você querer corrigir uma obra quando você já fez o alicerce de maneira errada. Então sim, Internacional, Santos, próprio São Paulo, essa temporada teve mais sorte do que juízo. E isso passa por uma péssima gestão de futebol. Mas já que a gente está falando de rebaixamento, quero aproveitar esse vídeo para a gente analisar a situação dos clubes que estão brigando para não cair, faltando 2 rodadas para o Campeonato Brasileiro, tá? Então vamos aqui até abrir a tabela. Então, começar com Fortaleza. Fortaleza hoje tem 40 pontos, está em 18º. Próximos confrontos do Fortaleza. Corinthians em casa e finaliza a última rodada contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Se você analisar esses 2 confrontos, claro, o futebol é muito imprevisível, são confrontos apertadíssimos, mas imagino que de 6 pontos o Fortaleza consiga fazer 3 pontos. Imagino eu aqui. Opinião, tá? Então, Fortaleza hoje tem 40 pontos e faz 3 pontos nesses 2 confrontos, 43 pontos. Internacional. O Internacional, ele faz um jogo contra o São Paulo, né, fora de casa, no Morumbi. Aqui é o jogo dos desesperados, né? De clubes que não vêm de boa fase, São Paulo de goleada ali, que sofreu para o Fluminense, Internacional brigando ali para não cair. E finaliza a última rodada contra o Bragantino em casa. Olhando aqui, esses 2 jogos, é claro que depende muito do emocional,
e imagino que o Inter tem capacidade para fazer sim de 3 a 4 pontos ali. Não imagino 6 pontos, mas 3, 4, dependendo de como estiver o emocional dos jogadores, imagino sim que dê para o Internacional fazer. Mas vamos colocar aqui na balança 3 pontos desses 6. O Inter de 41 iria para 44. Santos. A gente olha aqui a tabela do Santos, né? Juventude, do Rio Grande do Sul, viaja para o Rio Grande do Sul, e Cruzeiro em casa. E aqui tem um detalhe importante que é, o Juventude já está rebaixado, né? Então imagino que seja um confronto que o Santos talvez não tenha dificuldades. É claro que vai depender muito também do desempenho da equipe do Santos Futebol Clube, mas imagino que seja um confronto onde esteja mais próximo, né, do Santos ter um triunfo. E finaliza a última rodada contra o Cruzeiro. E aqui tem o detalhe mais importante. Como o Cruzeiro chega para essa última rodada? Chega só para cumprir tabela? Chega já com cabeça focada em semifinal de Copa do Brasil? Isso vai ser fator decisivo. Mas, como não temos certeza de como será esse cenário, como vai ser esse contexto, o Santos tem sim a possibilidade de fazer 6 pontos nesses dois confrontos. Juventude fora de casa, Juventude já rebaixado, e o Cruzeiro na Vila Belmiro, dependendo de como o Cruzeiro chega para esse confronto, é sim viável, é possível que o Santos ganhe esse jogo. Então, se o Santos faz ali 6 pontos, de 41 ele vai para 47 pontos. Vamos falar agora do Vitória, porque o Vitória tem o Bragantino fora de casa e o São Paulo em casa. Confrontos dificílimos, mas eu imagino sim que o Vitória consiga fazer 3 pontos, né, nesses dois jogos aqui. Em algum deles ele consegue sim um triunfo. Então, Vitória fazendo 3 pontos, de 42 ele iria para 45. Então, recapitulando aqui a soma de pontos. Por enquanto, na simulação, Fortaleza 43, Inter 44, Santos 47 e Vitória 45. Então, Fortaleza, Inter, Vitória e Santos. E agora temos o Ceará. E ninguém está falando do Ceará, mas o Ceará, por conta de resultados das rodadas anteriores, ele pode pagar muito caro no Brasileirão. Por quê? Ele tem pela frente o Flamengo, no Rio de Janeiro, e aí é o jogo do título do Brasileirão do Flamengo, o Flamengo ganhando ali, já praticamente liquida esse campeonato. Então, não vejo um cenário fácil para o Ceará esse jogo contra o Flamengo, e finaliza a última rodada contra o Palmeiras. Aí entra aquela mesma questão, né? Como o Palmeiras chega nessa última rodada? Chega para cumprir tabela? Vai querer terminar o campeonato com honra? É um jogo fora de casa, o Ceará joga em casa a última rodada. Então, o Ceará, na minha opinião, ele pode fazer aqui de 1 a 4 pontos, tá? No máximo. Mas ele pode sim também fazer nenhum ponto. E aí, supondo que o Ceará perca esses dois jogos, Flamengo e Palmeiras, eu vejo desses clubes aqui que estão brigando a tabela do Ceará como a mais difícil. Os rebaixados seriam Fortaleza e Ceará. Internacional escaparia, Vitória escaparia e Santos escaparia também da zona de rebaixamento. Mas, se porventura o Ceará conseguir fazer, né, 1 ponto ou até 3 pontos nesse confronto aí claro, tem os critérios de desempate, mas aí iria resvalar no Internacional de Porto Alegre. Aí o Internacional, né, teria mais chances ali de ser rebaixado, claro, dependendo dos resultados dele, mas na simulação 44 pontos. Ficaria ali bem próximo do Ceará, ou o Ceará podendo passar o Inter também. Então, na minha opinião e na minha análise, Fortaleza, Internacional e Ceará são os clubes que vão chegar na última rodada para dar aquele último suspiro, aquele último fôlego, aquela última chance. Enquanto tem bambu, tem flecha. E são os clubes que vão brigar até o último segundo do Campeonato Brasileiro para não cair. Santos e Vitória, se continuarem dedicados, vejo como cenários mais favoráveis a chegar na última rodada, pelo menos
entre aspas, mais tranquilos, dependendo somente deles para continuar na Série A sem depender de uma combinação ali de resultados. Mas é claro, novamente, clubes como Inter, Santos, são clubes tradicionais, não podem chegar na última rodada, não podem chegar no mês de dezembro e estar se contentando com permanência na Série A. Não podem chegar no mês de dezembro e não ter terminado a temporada, pelo menos brigando por títulos. Isso, de fato, é uma verdadeira vergonha. Não podem chegar em dezembro com o histórico de goleadas recentes, como está chegando o São Paulo. Não podem. É inadmissível e isso passa pela gestão de futebol, pelo trabalho que muitas das vezes não é levado com profissionalismo. E isso carece, isso apequenam grandes clubes e uma excelente e uma gestão eficiente de futebol faz com que clubes de menor expressão estejam no palanque do futebol brasileiro, como o Mirassol surpreendeu esta temporada. E você, o que você achou desse vídeo? Você concorda? A gestão de futebol eficiente e profissional podem mudar o rumo de um time durante uma temporada? Deixe sua opinião aqui nos comentários, deixe o seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do mundo da bola.